O sol de Madrid entrava impiedoso pelas janelas panorâmicas do 30º andar, onde Alcântara Tech Solutions reinava. Isabela Isa Alcântara, CEO e fundadora, observava o formigueiro da Castelhana lá embaixo. Aos 48 anos, a sua pele retinta brilhava sob a luz, o cabelo natural preso num coque alto que lhe conferia um ar ainda mais majestoso. Cada linha do seu fato de corte impecável, cada joia discreta, falava de uma batalha vencida contra todas as probabilidades. Uma mulher negra de origens modestas no topo do mundo tecnológico espanhol. Um unicórnio, como alguns lhe chamavam em sussurros admirados ou invejosos. Isa sorriu, um brilho fugaz nos olhos normalmente calculistas. O sucesso era bom, mas a verdadeira recompensa esperava-a em casa, no seu apartamento em Salamanca. Miguel, o seu porto seguro, o arquiteto de renome com quem partilhara 2 décadas de cumplicidade, e Leonardo, o filho de ambos, à luz dos seus olhos. Leo, com os seus 23 anos, terminava o curso de engenharia informática, os mesmos olhos curiosos e inteligentes do pai, a mesma teimosia encantadora que Isa reconhecia em si mesma. Na outra ponta da cidade, num bairro mais modesto, Ricardo Mendes preparava-se para mais um dia na Alcântara Tech. Gerente de projetos, 50 anos, um homem que se esforçava por ser invisível. Ninguém na empresa, muito menos Isa, suspeitaria da bomba relógio que ele carregava dentro de si, um segredo enterrado há mais de 2 décadas. Um segredo que começava a remexer-se, inquieto, como terra antes de um sismo. Leo, nos últimos tempos, sentia essa mesma inquietação. Sempre soubera que era adotado. Isa e Miguel nunca lhe esconderam essa parte da sua história, contando-a com amor e honestidade. Falavam de Clara Ramos, a sua mãe biológica, uma jovem que a vida maltratara, que não tivera condições de o criar. Miguel conhecera em tempos difíceis antes de Isa e sempre se referia a ela com uma tristeza contida. Sobre o pai biológico, porém, o silêncio era pesado. Não foi um bom homem, Leo. Não merece fazer parte da tua história, dizia Miguel, e Isa concordava com um aceno grave. Mas a curiosidade de Leo, agora um jovem adulto, fermentava. Quem era esse homem? Que sombra era essa que pairava sobre as suas origens? A semente da dúvida germinou numa tarde chuvosa de domingo. Leo, entediado, remexia numa velha caixa de madeira que Miguel guardava no sótão, uma espécie de cápsula do tempo da sua juventude. Entre cartas amareladas e fotografias desbotadas, encontrou um pequeno caderno de capa gasta. Era o diário de Clara. Com o coração aos saltos, Leo começou a ler. As palavras de Clara pintavam o retrato de uma jovem apaixonada, depois desesperada. Falava de um RM, um homem ambicioso que a encantara e depois a abandonara ao saber da gravidez. Ele disse que um filho arruinaria os seus planos, a sua carreira promissora. Desapareceu como fumo, escrevera Clara a tinta manchada por lágrimas antigas. Numa das últimas páginas, presa por um clipe enferrujado, uma fotografia. Clara, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem. O rosto dele era familiar. Demasiado familiar. Leo sentiu um arrepio. Era Ricardo Mendes, o gerente de projetos da empresa da sua mãe. A fotografia tremia nas mãos de Leo. Não podia ser. Uma coincidência macabra. RM, Ricardo Mendes. As iniciais batiam certo. A descrição do homem ambicioso que temia que um filho lhe estragasse a carreira. Leo sentiu o estômago revirar. Nos dias seguintes, a Alcântara Tech Solutions tornou-se o seu campo de observação. Conseguiu um breve estágio de verão no departamento de desenvolvimento, uma desculpa perfeita. Observava Ricardo à distância. O homem era discreto, quase apagado, mas sob o olhar atento de Leo, a sua normalidade começou a parecer uma fachada. Via-o sobressaltar-se com facilidade. Os seus olhos fugiam dos encontros diretos. Um nervosismo quase imperceptível roía as suas ações. Ricardo, por sua vez, começou a notar aquele jovem estagiário. Os seus traços... Havia algo neles que lhe remexia memórias há muito adormecidas. Clara. O nome ecoou na sua mente como um fantasma. Aquele rapaz... Não, era impossível. Pura paranoia. Mas o medo, uma vez despertado, é um predador paciente. Ricardo começou a cometer pequenos erros. A sua concentração falhava, o peso do passado a esmagá-lo. Leo não aguentou mais. Numa noite confrontou Miguel. Mostrou-lhe a fotografia, o diário... Pai, é ele, o Ricardo Mendes da empresa da mãe, é o RM, de quem a Clara fala. Miguel empalideceu. O arquiteto forte e seguro que Leo sempre conhecera pareceu encolher. Sentou-se pesadamente no sofá, o rosto entre as mãos. A confissão saiu num fio de voz, carregada de dor e culpa. Sim, era ele. Ricardo Mendes fora o homem que abandonara Clara. Miguel contara como tentara ajudar Clara,
como ela definhara de tristeza e dificuldades, e como, no fim, ele e Isa tinham acolhido Leo nos seus braços e nos seus corações. Eu devia ter-te contado, Leo, mas temi por ti, pela tua mãe. A conversa com Miguel deixou Leo atordoado, mas também com uma estranha sensação de clareza. A raiva misturava-se com a tristeza pela mãe biológica que mal conhecera e pelo pai que o renegara. Isa, com a sua intuição apurada, percebeu a tempestade emocional que se abatera sobre a sua casa. A angústia nos olhos de Leo, a tensão palpável em Miguel. Numa noite, quando Leo já se tinha recolhido, Isa confrontou o marido. Miguel, o que se passa? O que é que me estão a esconder? Com o coração pesado, Miguel contou-lhe tudo. A descoberta de Leo, a identidade de Ricardo Mendes. Isa ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de gelo que mal continha a fúria vulcânica que lhe subia por dentro. O homem que destruíra a vida da mãe de Leo, que abandonara o seu próprio filho, trabalhava para ela. Ali, debaixo do seu nariz, todos aqueles anos. Era uma traição a tantos níveis que lhe faltava o ar. A dor de Leo, a sua própria dor por ele, o medo do escândalo que aquilo poderia gerar. A sua empresa, o seu império construído com tanto sacrifício, podia ser abalado. Mas Isa Alcântara não era mulher de se deixar paralisar pelo medo. A sua mente estratégica entrou em ação. Nos dias seguintes, usou os seus recursos, a sua rede de contactos, para fazer uma investigação discreta, mas profunda, sobre o passado de Ricardo Mendes. Cada descoberta confirmava a história de Clara, pintando o retrato de um homem egoísta, calculista, que sempre fugira às responsabilidades. A tensão na Alcântara Tech Solutions era cortante, pelo menos para os três. Isa observava Ricardo com uma frieza clínica. Cada gesto dele, cada palavra, parecia agora carregada de um significado sinistro. Ricardo, por sua vez, sentia o olhar dela como uma broca nas suas costas. Não entendia o que se passava, mas o instinto de sobrevivência gritava-lhe que algo terrível estava para acontecer. O cerco apertava-se. Isa sabia que o confronto era inevitável, mas tinha de ser nos seus termos, no seu tempo, pelo Leo, pela memória de Clara e, sim, pela sua empresa. Chegou o dia. Uma sexta-feira, final de tarde. Madrid começava a fervilhar com a promessa do fim de semana. Isa convocou Ricardo Mendes para uma reunião urgente e confidencial no seu escritório. A sala de reuniões adjacente ao seu gabinete era um aquário de vidro com vista para a cidade, mas Isa podia torná-la opaca com um simples comando. Quando Ricardo entrou, nervoso, viu Isa sentada à enorme mesa de mogno, a postura régia de sempre, mas não estava sozinha. Miguel estava a seu lado, o rosto grave, e num canto Leo, os olhos fixos nele, uma mistura de dor e acusação. O estômago de Ricardo afundou. O ar pareceu ficar rarefeito. Ricardo, começou Isa, a voz calma, quase melódica, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Sente-se, por favor, temos um assunto delicado a tratar. Ele obedeceu, as pernas trêmulas. Isa não fez rodeios. Falou de lealdade, de responsabilidade, de como o caráter de um homem se revela não nas suas palavras, mas nas suas ações. Depois, pousou sobre a mesa a fotografia desbotada de Ricardo e Clara. Ao lado, o pequeno diário. Reconhece isto, Ricardo. O sangue fugiu do rosto de Ricardo. Gaguejou uma negação fraca, incoerente. Não sei do que está a falar. Miguel interveio a voz firme, contando o que sabia sobre Clara, sobre o abandono. Isa complementava, fria e precisa, com os dados da sua investigação, expondo as mentiras e omissões de Ricardo ao longo dos anos. Ricardo encolhia-se na cadeira, o suor a brotar-lhe na testa. Tentou justificar-se, culpar a juventude, a imaturidade. Eu era jovem, não sabia o que fazia. Clara também, ela concordou. Concordou em ser abandonada, em criar um filho sozinha na miséria, enquanto o senhor construía a sua carreira promissora. A voz de Isa era cortante como aço. Então Leo levantou-se, aproximou-se da mesa, os olhos marejados, mas a voz surpreendentemente firme. Por que é que abandonaste a minha mãe? Perguntou, a dor de uma vida inteira naquela simples pergunta. Por que é que me abandonaste a mim? Sabes o que ela passou? Sabes o que é crescer sem saber quem é o teu pai? Ou pior, sabendo que ele te rejeitou antes mesmo de nasceres? As palavras de Leo caíram sobre Ricardo como marteladas. O homem desmoronou. As desculpas esfarrapadas, as tentativas de se vitimizar, tudo soava patético perante a dor genuína daquele jovem. Não havia remorso nos seus olhos, apenas pavor. O pavor de quem é apanhado, de quem vê o seu castelo de mentiras ruir. Isa observou a cena, o coração apertado pela dor de Leo, mas o rosto impenetrável. Quando Ricardo se calou, esgotado, ela pronunciou a sentença.
Ricardo, seu contrato com a Alcântara Tech Solutions termina hoje. Considero isto uma quebra fundamental de confiança, uma incompatibilidade de caráter com os valores que esta empresa defende. Não precisou de mencionar a justa causa, a humilhação era suficiente. Terá de viver com o peso das suas ações. O passado, como vê, sempre nos encontra. Ricardo Mendes saiu do escritório de Isa Alcântara como um farrapo humano. O seu futuro profissional em Madrid, talvez em toda a Espanha, estava em ruínas. A notícia, mesmo que discreta, espalhar-se-ia. Mas pior era o vazio no seu peito, o eco das palavras de Leo, o olhar de desprezo de Isa e Miguel. Estava sozinho com os seus fantasmas. Na sala, um silêncio pesado pairou por momentos, antes de ser quebrado pelos soluços contidos de Leo, que Isa e Miguel ampararam num abraço apertado. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta, a ferida, aberta. Agora podia começar a cicatrizar. Nas semanas que se seguiram, a família Alcântara navegou as águas turbulentas da revelação. A demissão de Ricardo foi comunicada internamente como uma reestruturação. Alguns boatos surgiram inevitáveis, mas a imagem de Isa era sólida demais para ser arranhada por muito tempo. Ela geriu a crise com a sua habitual mestria, protegendo a empresa e, mais importante, a sua família. As conversas entre Isa e Miguel foram longas, por vezes difíceis. Miguel carregava a culpa de não ter contado tudo a Isa antes, de ter, à sua maneira, protegido o segredo de Ricardo por tantos anos, mesmo que a sua intenção fosse poupar Leo e a própria Isa. A confiança entre eles, embora abalada, era forte o suficiente para resistir. Começaram, tijolo a tijolo, a reconstruir essa ponte. Leo iniciou um processo de terapia. Precisava de entender aquela amálgama de sentimentos. A raiva pelo pai biológico, a tristeza pela mãe que nunca pôde realmente conhecer, a gratidão imensa por Isa e Miguel. Não sentia qualquer desejo de contactar Ricardo. O confronto fora o seu ponto final naquela história. A justiça que procurava não era de vingança, mas de reconhecimento, de encerramento. Algum tempo depois, numa manhã de outono, Isa estava novamente no seu escritório, observando Madrid despertar. A cidade parecia a mesma, mas ela mudara. Estava mais cautelosa, talvez um pouco mais cínica em relação à natureza humana. Mas também se sentia mais forte, mais conectada à sua família. O império que construíra não era apenas de tecnologia e inovação. Era também um império de amor, resiliência e verdade. O passado